Uma dupla de assassinos muito habilidosos acabam se tornando babás de uma pequena garotinha após cometerem um erro na missão de eliminar um de seus alvos. Tá a fim de saber o que rola depois? Então vem comigo, porque hoje faremos o recap do anime Buddy Daddies. E sem mais delongas, bora pro recap. Iniciamos essa história em uma reunião de duas pessoas importantes, onde um velho loiro que estava presente na reunião mostra uma mala cheia de joias caras para um outro cara que estava no mesmo local, e ele responde dizendo que seu chefe queria vê-lo pessoalmente. Com isso, o velho e seus capangas partem ao encontro desse suposto chefe. Nessa hora, podemos ver o motoqueiro misterioso os observando, e logo após receber uma ligação, ele começa a seguir os veículos e sai derrubando um por um, literalmente. Logo após ele imobilizar todos os carros, acaba sobrando só aquele onde o velho estava sendo levado, então o motorista os leva até um porto, e quando eles chegam lá, percebem que o motoqueiro já estava esperando por eles. Com isso, o velho fica nervoso, achando que o cara que estava do seu lado tinha o traído, mas na verdade era o motorista do carro que estava com o motoqueiro misterioso, e após o motorista neutralizar o último cara, acaba sobrando apenas o velho. Então eles o levam até um galpão, e lá eles revisam aquela mala cheia de joias. O velho, vendo que não tinha escapatória, tenta subornar os dois, o que acaba deixando o motoqueiro irritado. O velho, vendo isso, dá a eles um celular com o número da pessoa que tinham contratado para contrabandear as joias. Nessa hora, o motorista recebe uma ligação de uma garotinha o chamando de papai. Então descobrimos que o nome dele é Kazuki. A garotinha fala para ele voltar para casa, pois ela estava com febre. E descobrimos que o nome da garotinha é Miri. Logo após, o motoqueiro dá-lhe um capa no velho e os dois vão embora. E logo depois, a cena é cortada para muitos meses antes, onde podemos ver uma garota acordando do jeito que veio ao mundo na mesma cama que Kazuki, o que nos leva a pensar que ontem à noite o negócio deu uma esquentada por aqui, mas na verdade Kazuki estava pegando as informações da garota e logo depois ele vai embora. A cena então muda para ele saindo do mercado e indo até a sua casa onde estava o seu amigo, no meio de uma grande bagunça. Daí Kazuki nota que tem um gato na casa e pergunta para o seu amigo de onde aquele gato tinha saído. Então seu amigo responde que ele tinha o encontrado na rua e Kazuki o manda devolver o gato onde ele tinha o encontrado, mas ele se nega. Com isso, Kazuki leva o gato ele mesmo e o deixa dentro de uma caixa e dá seu cachecol para ele não passar frio. Depois disso, ele volta para casa para limpar toda aquela bagunça. Ele termina de limpar e vai fazer a janta. Então ele nota que seu amigo está chateado por causa do gato, mas Kazuki fala para ele não trazer nada, ao menos que fosse cuidar até o fim. Nessa hora, Kazuki tem alguns flashbacks de sua namorada grávida, dizendo que ele seria papai. O flashback acaba e Kazuki entrega para o seu amigo a ficha do próximo alvo. Logo depois, a cena muda para eles fazendo algumas compras para a próxima missão. E aqui descobrimos que eles estão em plena véspera de Natal. Depois das compras, Kazuki vai até um bar de um conhecido, e lá ele entrega aquelas informações daquela garota que vimos antes. Depois de entregar as informações, ele recebe o seu pagamento, mas ele só pega parte da grana e manda o garçom entregar o resto no lugar de sempre. Mas o garçom diz pra ele recomeçar na vida e Kazuki sai sem dizer nada. No caminho de volta, Kazuki acaba encontrando duas conhecidas suas, chamadas Carol e Dorothy. Uma das garotas já pula no Kazuki, oferecendo seus serviços diferenciados, e ele acaba aceitando. Então as garotas o levam pra uma casa de apostas, e lá ele acaba perdendo todo o seu dinheiro. Voltando pra casa, ele dá uma passada na caixa do gato pra deixar algumas comidas. E eu só queria saber como que um gato vai abrir essas latas sozinho, mas tudo bem, segue o roteiro. Depois disso, a cena é mudada pra uma garotinha procurando alguém. Então a cena é novamente mudada, dessa vez pra Kazuki e seu amigo Rei se preparando pra executar a sua missão. E podemos ver Kazuki vestido de Papai Noel, levando um carrinho com um bolo dentro. Um dos guardas fica desconfiado, mas Kazuki mostra um papel com a assinatura do alvo, mas mesmo assim os guardas ficam desconfiados. Então Kazuki liga pra esposa do alvo e ela começa a gritar com os guardas. Só que na verdade quem estava por trás do telefone era seu amigo garçom, usando um modificador de voz. Esse daí com certeza deve enganar muito gado no Discord, hein? No final dá tudo certo e ele consegue entrar no elevador. Nessa mesma hora também entra aquela mesma garotinha de antes. Ela se apresenta como Miri e diz que estava lá pra ver o Papai Noel. E nessa hora Kazuki tem flashbacks de sua namorada. O flashback termina e ele dá um sorriso de satisfação enquanto pergunta pra garotinha se ela estava lá pra ver o seu pai. E ela responde que nunca tinha visto seu pai e que sua mãe tinha lhe dito que ele estaria nesse lugar. Ela pede para o Papai Noel, no caso o Kazuki, para ele trazer o seu pai. Então ele entra no personagem e fala que traria seu pai caso a garota fosse uma boa menina. Nessa hora o elevador para no 36º andar e a garotinha sai correndo, mas Kazuki não teve tanta sorte, pois tinham dois guardas esperando por ele. Porém, ele acaba sendo salvo por Rei, que estava escondido embaixo do carrinho, e neutraliza os dois guardas. Depois disso, Kazuki sai
correndo e consegue pegar a garota antes dela ser atingida pelos tiros de outros guardas que estavam esperando por ele. Com isso, Rei e Kazuki acabam iniciando um tiroteio e todos que estavam na festa saem correndo em pânico, mas um dos alvos acabam pegando Miri como refém. Nessa hora, Kazuki conta pra ela que ele é seu verdadeiro pai. A garota pula dos braços do inimigo até o Kazuki, nos proporcionando uma cena muito fofa entre os dois. Então Rei aproveita a brecha pra dar um capa certeiro no alvo. Logo após isso, todos voltam pra casa e Rei fica revoltado, pois ele não pôde ficar com um gato enquanto Kazuki trouxe uma criança pra casa. No dia seguinte, Kazuki é acordado por Miri querendo ir ao banheiro e logo depois eles vão preparar o café, mas Miri fica um pouco inquieta, então Kazuki pede pra Rei cuidar da garota. Um tempo se passa e descobrimos que a garota é na verdade filha daquele alvo de antes. O cara tinha abandonado a mãe da garota antes dela nascer, então sua mãe tinha mandado a menina pra ele pagar a pensão. Depois disso, Kazuki faz algumas perguntas pra garota e ela responde sempre com não sei. Então eles vão até aquele bar de seu conhecido e de brinde ainda recebem uma bronca pelo escândalo feito na missão passada. Então Kazuki pergunta se o alvo de antes tinha alguma filha ou algo do tipo, mas seu conhecido chamado Ryu responde não saber e logo depois eles vão embora. E chegando em casa eles começam a investigar sobre o próximo alvo, um traficante que fornecia coisas ilícitas para outras gangues. Então eles partem para a missão e Kazuki deixa alguns doces para Miri comer enquanto eles estão fora, mas Miri começa a chorar, então eles acabam a levando junto. Chegando na mansão do alvo, Kazuki entra disfarçado de eletricista e vai até a sala de monitoramento das câmeras. Lá ele neutraliza um dos guardas e sai espalhando alguns fogos de artifício pela mansão toda. Miri, que estava dentro da van, fica com vontade de ir ao banheiro e acaba sendo achada por um dos capangas daquele traficante. Então ele leva Miri até o banheiro e no caminho ele acaba vendo Kazuki. O capanga rapidamente percebe que Kazuki não é um eletricista, então ele chama reforços e começa a perseguir Kazuki e a garota até uma sala onde eles são encurralados. Mas antes de eles serem eliminados, Rei, que estava escondido de sniper, começa a eliminar todos os caras um por um. Então Kazuki pega Miri e Rei e começa a correr em direção à floresta. Eles conseguem fugir e voltam pra casa. Já em casa, Kazuki recebe uma ligação de Ryu dizendo pra não se preocuparem, pois ele já tinha mandado outro cara pra cumprir essa missão. Ele também conta sobre ter descoberto a respeito de quem era a mãe da Miri e que mandaria os detalhes em breve. Depois disso ele desliga e Kazuki fica um pouco aliviado, pois agora ele conseguiria se desfazer desse pequeno probleminha. No dia seguinte, Rei e Kazuki levam Miri até um parque pra ela se divertir. E lá, Kazuki acaba vendo um ônibus de uma creche. Nessa hora ele tem a brilhante ideia de colocar Miri em uma, e ela fica toda empolgada com a ideia. Então Kazuki passa o dia todo pesquisando e ligando para algumas dessas creches. E depois de ligar para quase todas, ele fica irritado, pois não tinha vaga em nenhuma delas. Mas por sorte ele acaba achando uma localizada na prefeitura. Então eles vão até lá para fazer a matrícula. E ao chegar no local, ele percebe que nem tudo era um mar de rosas, pois ele tinha que preencher uma papelada gigantesca. Mas no fim ele decide sair hackeando tudo e falsificando os documentos. No dia seguinte, de volta à prefeitura, eles recebem a permissão necessária para Miri conseguir ingressar na creche. Então eles saem à procura de uma creche. Chegando na primeira, eles se saem muito bem nas apresentações, mas Miri, sem querer, acaba deixando escapar detalhes sobre o trabalho dos dois, que basicamente é passar peixeira nos criminosos. Então, para evitar problemas, eles a pegam e saem correndo de lá e partem à procura de outra. Chegando na segunda, eles novamente se saem bem nas apresentações e por pouco Miri acaba cometendo o mesmo erro de contar o que não devia, mas no fim dá tudo certo e eles voltam felizes para casa. No dia seguinte, eles saem para comprar tudo que Miri precisaria para poder frequentar a creche e depois de um longo dia de compras, eles voltam para casa novamente. No dia seguinte, eles vão até a creche com umas roupas muito chamativas e descoladas, o que faz todas as mães presentes na hora já ficarem de olho nos dois. E depois da cuidadora mostrar tudo sobre a creche para os dois, eles vão até o bar do Ryu e lá eles pedem desculpas pela missão mal feita e Kazuki pede para ele chamá-los caso tenha outro serviço para eles. E depois de um tempo, Kazuki percebe que já deu hora de buscar Miri na creche, então eles saem à procura da garota. Chegando no local, Kazuki nota que Miri estava um pouco desanimada e para baixo. Com isso, vários dias se passam e a história sempre se repete, com Miri ficando triste todo dia depois de sair da creche. Kazuki, vendo isso, vai até a cuidadora para perguntar se ela sabia o porquê dela sempre sair triste de lá. A cuidadora fala que se deve ao fato dela sempre usar roupas caras e por isso as outras crianças estão sempre tentando evitar ficar perto dela. Mas Kazuki diz não conhecer nenhuma outra loja de roupas, então a cuidadora recomenda uma loja muito conhecida entre as mamães das outras crianças. Então a cena é mudada para ele chegando nessa loja para fazer compras novamente e Kazuki acaba ficando muito empolgado, pois os preços da loja eram muito chamativos. E depois de um longo dia de compras, eles voltam para casa e no dia seguinte Kazuki leva Miri novamente para creche. Ele
ele acaba ficando um pouco lá e começa a brincar com as outras crianças, o que acaba ajudando Miri a fazer muitos amigos. Então o fim do dia chega e Kazuki vai até a creche pra buscá-la. Esse anime ainda tá sendo lançado, então se você quiser a continuação, deixa o seu like e se inscreve pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Obrigado por assistir, eu vou ficando por essas e até mais.